final da década de 70 é marcado pelo início da formação das bandas de rock na cidade. Nesta época surgiu o Grupo Essência. Aqui no bairro nós tínhamos um trio, que era o João Antônio, o Foguinho e o Sadi. Nós fizemos os Impossíveis na época. Foi onde é que eu fiz no festival La Salle, a gente tocava no La Salle, no Gremave, tocava no Sapucaense ali, tocava no União. A gente tocou há anos junto, eu, o João Antônio e o Foguinho. Minha banda tinha se diluído ali, terminou, deu um desacerto, sei lá. Acho que o João Antônio tinha feito o Essência, outra banda boa também, com música dele própria. E eu acho que eu não encaixei ali, eu estava no outro rolo aí de música, assim, sabe? Santolim, Ivonei Freiner, Foguinho e o João Antônio. Este é o embrião do Grupo Essência. Era um grupo que era basicamente vocal e bem acústico. Eram 3 violões e 4 vozes. Quando eu vim morar em Sapucaia, que daí eu comecei a conhecer o pessoal daqui, houve uma transformação e o Grupo Essência foi lançado em 1980, já com uma outra formação, e aí com músicas minhas. Daí era direto músicas minhas, como Perdidos no Rock, Lobo de Ferro, Cabeça Verde, Nossa Paz, e uma música que a gente nunca conseguiu tirar do repertório, que é Na Corda Bamba, porque isso aí é uma música que, sei lá, marcou muito, apesar de nunca ter sido gravada. Acho que nunca foi gravada, nem em fita cassete, nem nada. Aí, quando eram com músicas minhas, aí foi uma outra história do Grupo Essência. Aí o Grupo Essência iniciou com Nestor Gilberto de Albuquerque, que é o Betinho de São Leopoldo, que é na bateria, o Luiz Antônio dos Santos, que é o Tonhão, que é fotógrafo, e que, na época, ele já tinha banda de garagem, tudo, né? O Foguinho, que é Luiz Carlos Teixeira, que é meu irmão, que era o contrabaixista, e eu, João Antônio Teixeira, sem apelido, na guitarra, né? Essa aí foi a formação. Seu lobo de ferro, um alerta geral para quem vive no mundo entre as coisas, entre o bem e o mal. Procure o caminho. Na verdade, no Essência mesmo, eu participava do Essência, né? Na verdade, o Essência era o grupo que já existia, né? Eles me convidaram para tocar com eles. Claro, eu entrei na banda como integrante, né? Mas quem direcionava o trabalho era o João Antônio, né? O João Antônio e o Foguinho, que eram os caras que lideravam a banda. 10 de outubro de 1980, a gente estreou o Grupo Essência no Clube Aliança em Esteio, né? Foi uma festa grande, era uma festa que foi sonorizada pela Axon na época, que era também a equipe de discoteca do Canal 10. Então vinha todo aquele pessoal, então foi um lance muito legal, e eu acredito que foi um trabalho pioneiro. Eu acho que ninguém tinha feito assim ainda, porque era uma época que se utilizava muito equipamento de som, as discotecas, como se chamava, e para nós, eu acho que foi a primeira banda que não competiu, mas teve que fazer um show no meio daquela pauleira que era um sonsaço, né? E a gente não podia fazer feio, tinha que chegar ao vivo e fazer. Mas tem detalhes, né? A banda, para ensaiar um repertório para tocar 10 músicas, ensaiou 6 meses, em torno de 6 horas por dia. E o Tonhão teve uma época que o Tonhão não queria mais, ele cansou, né?
Daí eu disse para ele, não, vou fazer o seguinte, vamos dar uns 2 dias aí. Aí passaram-se uns 2 dias, ele veio. Ah, cara, não aguento mais, vamos ensaiar. Daí ele só não entendiam por que precisava ser 6 horas por dia. Porque o detalhe é o seguinte aqui, ó. Nós estamos montando uma banda para lançar músicas nossas e nós vamos ir para um palco numa festa grande e lá nós temos que chegar lá como quem vai comer um prato de feijão com arroz. Tem que chegar lá, só fazer assim e fazer o repertório, sem ter que se preocupar que vou errar ou não vou errar. Não vai ter erro lá, tem que chegar valendo. Aí ele ensaiava, tinha ali no pé da praça, no centro tinha a funerária Weber, né? E o Foguinho estavam morando ali com os pais deles, né? E tinha uma casinha do lado, tinha nos fundos, né? E a gente ensaiava ali. E ali os guris iam esse ensaio, né? E daí o Godot também ia lá, sabe? Daí ele fez aquela música, influenciado pelo trabalho da banda ali, né? Ele criou aquela música, o Águas Claras, né? Ele criou a letra e mostrou pra gente lá, né? Daí a gente começou a trabalhar em cima daquela música dele, né? E é o Águas Claras que tem hoje aí rodando, né? Que um monte de gente toca, né? Um monte que gosta, né? Junto com ele tinha o Godot, gostava de tocar, tinha um tal de baiano que andou por aí, depois ele foi embora e um dia encontrei gravado numa mesa lá em Garopaba, escrito assim, ó, baiano passou por aqui, e estava assim, na corda bamba, que é uma música que é composição minha e que ele tinha pedido, posso cantar a tua música? Eu digo, claro. E então ele foi embora e levou a minha música. Um dia eu li isso numa mesa lá em Garopaba. Baiano passou por aqui, na corda bamba. Na verdade, o Essência a gente tocou muito tempo, né, junto, né? A gente tocou, nem sei quanto, eu acho. Eu sei que chegou uma hora que a gente não ensaiava mais, né? A gente só tocava em eventos. Tinha um evento em Sapucaí, a gente ia tocar lá, né? Tinha outro, a gente ia tocar lá. Daí, só que pra mim aquilo já não estava sendo mais legal, porque eu gosto de compor, né? Eu tinha um monte de música, eu queria tocar elas, né? Daí chegou uma hora que eu achei melhor sair do Essência, né? Relacionava muito com o pessoal da TV e tudo, e aí a gente foi no sítio do Tatata Pimentel, e lá o Roxo, que era da Zero Hora, que foi quem criou a Muamba em Porto Alegre, se apaixonou pelas nossas vozes, pelas músicas e nos levou para Isaek para gravar. Quando nós iniciamos as gravações, que era um projeto que era dele, né? Ele gostou da gente, nos levou para lá e a gente estava gravando, o Roxo faleceu e acabou parando, porque era tudo muito caro, era muito difícil naquela época para gravar. Para entender as coisas, saber que o bem anda ao lado do mal. Os anos 80 chegaram trazendo para Sapucaí a era dos festivais e uma geração de bandas de música autoral. Lobos Rebeldes, Paz Darã, Tropical Sul, Armagedon e muitas outras. E em Sapucaí tivemos a sorte, né, nesse ano de 79, depois 80, 81, 82, que teve uma efervescência musical muito grande na cidade, né? Foi o período que surgiu os festivais, né? Teve o festival estudantil, que inclusive nem tem registro, né? Praticamente não tem. Nesse festival estudantil eu já participei do festival, né? A gente era... Como é que é? A gente não se sentia músico. Mas né? era metido. Mas era metido. A gente tinha uma ousadia muito grande, né? Uma ousadia muito grande. Daí... Eu comecei a acompanhar os festivais dos anos 80, nos bastidores, e depois eu acompanhei dos bastidores até o festival propriamente dito. Então, as coisas aconteciam, como meu pai era o diretor de cultura na época, e ele era um cara muito ligado à cultura e conhecia diversos grupos, muita coisa acontecia dentro da minha casa, muitas reuniões aconteciam dentro da minha casa. Eu, criança, ficava ali assistindo. O primeiro festival da música popular, da música regional de Sapucaí do Sul, eu me lembro como se fosse hoje a gravação o gravadorzinho de fita ali, não era o Namérica, era Essência, o Status. Na época, o Dão ali, o pessoal gravando a fita para mandar para triagem. E eu me lembro o pai pedindo para eu ficar, agora fica em silêncio, meu filho, agora eles vão gravar. Isso aí era assim, ó, o Grupo Essência era uma banda de rock. E nós fomos fazer um show em Nova Prata. E
a gente veio de Nova Prata para tocar no festival. E quando nós chegamos aqui, eles não queriam deixar nós subir no palco para tocar por causa da indumentária. Porque era festival regional das cidades das Laranjeiras. Não era dizer que era gaúcho, era festival regional, né? E o foguinho de calça de couro, com a camisa toda feita de retalhos coloridos e tudo, e eles daí se reuniram lá, a comissão e tudo, e coisa. Nós tivemos uma participação estranha, porque foi assim, ó, deixa eles cantar. Então a gente subiu, cantou, a gente apresentou a música de minha autoria, que chama-se De Canto em Canto, que eu nem sei mais cantar, e que ganhou um troféu que eu considero consolação. Eles deram para nós o troféu de melhor vocal do festival. Principalmente muitos músicos de baile, naquela época nós tínhamos o Status, tínhamos os Tupãs, vários grupos que faziam baile que também tiveram a oportunidade de vir para o festival e mostrar seu trabalho. Fui lá apresentar minhas músicas pro Betinho, Betinho disse, não, podemos escrever, isso aqui tá legal. Foi com 2 músicas e foi o próprio grupo do Betinho, banda de baile do Betinho, que defendeu a música no festival. Eu cantei uma. E o Betinho era o cara que colocou o som no festival também. E a gente foi pro palco, na realidade a gente levou pro palco, naquela época, era o Atir Muniz e o Carlinhos Brito, o José Carlos Brito, que era o grupo que defendeu o vento, a música que estava no festival. E a gente saiu da esquina da padaria, a gente saiu do meio-fio das calçadas, porque a gente tocava nesses lugares, na roda. O tempo que tu podia sentar numa calçada e ficar tocando, no muro e ficar tocando com toda tranquilidade. E nós fazíamos isso. E daí surgiu a música. O primeiro festival foi em 1981 e o segundo festival em 1982. Eu sei que antes teve um festival que não conseguiram gravar o disco. E no meio desses 2 festivais aí teve um festival da música sertaneja, que na época veio aqui tinha o Cabriúva, que era um cara que já era famoso na música, o Rony Robson, na época tinha também, Moacir Aguiar, então os caras famosíssimos da época que cantavam nesses festivais. 2 saíram LP, que foi 81 e 82. Aí teve 2 vinil, entendeu? A prefeitura lá do seu Áureo lá bancou 2 vinil, entendeu? O grupo Essência entrou, entendeu? Eu não entrei porque os caras falaram que a minha música estava muito comprida e realmente estava, a duração estava muito longa, entendeu? Passou de 5 minutos e tal. Aí eu não entrei, mas aí o Unamérica, entendeu? Gravou uma música minha, que esse é o meu legado, entendeu? Aí o Unamérica gravou Dona Menina Cissa, entendeu? E aí eu consegui gravar 2 músicas de humanização, entendeu? Das cidades das Laranjeiras, que eram 2 músicas 2 canções de roda, assim, entendeu? Claro, a melodia e a letra eram minha, entendeu? Aí o seu Áureo falou para mim assim, entendeu? A gente vai gravar isso aí, vai fazer 100... um compacto simples, 78 rotação. Aí eles botaram na televisão aquela propaganda da cidade das Laranjeiras, tal. Aí botaram aquela música de fundo. A gente entrou então no LP. E depois teve o segundo, a gente participou também com a música Canto Escravo, que as 2 eram no mesmo ritmo, assim. E também a gente eu não lembro se teve alguma premiação e a gente gravou também no LP. Esse é um processo, né? É a primeira vez que os músicos de Sapucaia, né, conseguem, na verdade, colocar uma música num disco. Os festivais de Sapucaia foram importantíssimos nas vidas das pessoas e na vida cultural, na cena cultural da cidade. Na realidade, o festival modificou. Eu acredito que tem um AC/DC antes do festival e depois do festival. Sapucaia nunca mais foi a mesma. Sapucaia, os festivais oportunizaram aquelas pessoas que engordavam gavetas com suas poesias, que sentavam no muro para tocar e não tinham aonde tocar e puderam ir ao palco e mostrar seu trabalho. Ali era uma efervescência nacional, entendeu? Por causa dos festivais.
e uma essência, entendeu, musical também em Sapucaia do Sul, porque, entendeu, houve, né, conspirou, né. Não, e o período, na verdade, as coisas meio que se encaixam, né? Tu tem o festival, tu não sabe o que é causa e o que é efeito, mas na verdade o festival me parece ter sido a causa, porque o festival sai quase do nada. Ele surge quase do nada. A cidade tinha seus músicos espalhados, né? E aí, quando surge o festival, é como se fosse, não, é por aqui que nós vamos. Né? E surge e começa a produzir uma série de situações, né? Essa situação dos shows que vinham para o ginásio, né? Usar o ginásio de esportes como um espaço de cultura foi desse período. Foi desse período ali, pós-festivais. E os bares também, quando surgem essa onda dos bares com música ao vivo, também é nesse período. Né? Ali dos inícios dos 80, que começam os bares a demandar, né, músicos, o próprio público, né, começa a demandar a presença de músicos, e Sapucaia vira uma espécie de um polo. Vinha gente de São Leopoldo, vinha gente de Canoas, vinha gente de Esteio, vinham para cá, para os bares, para curtir música, para curtir, né, os músicos que estavam tocando. E daqui a pouco veio músicos também de fora. Daqui a pouco Sapucaia está atraindo, né? Gente de Novo Hamburgo vem tocar em Sapucaia, né? O Delcio Tavares começa a tocar aqui, né? Faz um, né? A gente resolveu, então, montar uma associação de arte, a Sociarte. Em 1984, a gente montou a Sociarte e o grupo de teatro Enquanto Alcindo Não Vem, né? A gente virou uma trupe, assim, muito criativa e com foco em viver e promover cultura na cidade de Sapucaia, né? Cultura alternativa, né? Então, foi uma época incrível ali, né? Não se usava a palavra cover, hoje acaba se dizendo o cover, né? Mas o pessoal repetia as músicas. E isso não te dá identidade. Nós compunhamos muito, e mesmo quando tocávamos, não só nos shows, quando tocávamos em bares, em lugares que nunca nos conheciam, nos havíamos tocado, nós tínhamos no mínimo 30%, 40% do repertório músicas compostas por nós. E nós dizíamos, olha, se nós não tocarmos as músicas que nós compomos, quem é que vai tocar? Cara, Sapucaia do Sul, eu sempre fui da ideia de fazer show com música inédita, entendeu? Sempre inédita, entendeu? Eu nunca ganhei dinheiro em Sapucaia tocando em bares, entendeu? Eu sempre queria fazer um show com músicas inéditas, entendeu? Nunca ganhei. Mas espaço, tinha vários espaços, entendeu? Para tocar, para os caras ganhar, entendeu? Algum troco ali, mas eu nunca quis, eu sempre fui da... Sempre música autoral, sempre foi... Eu era assim meio que inspirado até no seu Paulo Pink, entendeu? Que era um cara que uma vez falou para mim assim, ó, Capol, músico cover não, né, cara? É que a gente se envolvia com um monte de gente, com um monte de né? Então a gente estava naquela ansiedade de tocar, de fazer coisa, então a gente estava sempre procurando criar banda e fazer coisa assim, né? Então a gente estava sempre fluindo assim, né? Se envolvia, tocava junto, e, sabe? E eu sempre fui meio radical, agora nem tanto, mas eu era mais radical assim, cover do lado. Se o cara tem música, eu tenho música, tu tem música, vamos tocar as nossas músicas, né? Não a dos outros, sabe? Deixa a dos outros pros outros, né? E eu sempre fui muito banqueado também com o seguinte, tu vai ficar no lugar, pega o teu violão, o cara chega e toca aquela, eu já largo. Escuta, sabe, senta aí e me escuta, não quer escutar, vai embora, sabe, né? Eu sempre pensei assim, porque, pô, tu tem o teu trabalho, um monte de gente tem o seu trabalho, e as pessoas não valorizam isso, né? Tava meio de bandeira, né? Daí o César, que era do América, né? E tinha uns amigos que queriam participar do festival, participar do Rock Garage, né, Porto Alegre, né? Só que não tinha música, daí eles me convidaram para tocar, pra botar minhas músicas e a gente fazer o trabalho junto, né? Daí a gente começou a ensaiar, mas não durou muito o ensaio, né? Só que ficou um camarada, o Vitor, um cara baixista que veio, gostou do trabalho e a gente começou a estudar bem, né? Daí convidamos o Alceu, convidamos o Rogério para bateria, né? E montamos, daí começou a Prece Cósmica ali, né? O Na América surge a partir do segundo festival, né? Quando a gente se encontra no segundo festival, eu e o Zé de novo, né? Com músicas, com o Protásio Prates, né? O Protásio Prates, o Tuca de São Leopoldo, né? Que veio participar do festival também. Nós saímos do festival juntos, praticamente. Saímos conversando, fomos para um bar, né? E isso não, nós temos que trabalhar juntos, temos que fazer trabalho junto. E aí surgiu, então, vamos constituir a nossa parceria do quê? Né? Parceria do quê? Daí pensa de Unamérica. E né? esse era para ser o nome. Parceria de Unamérica. O primeiro nome não era Grupo Unamérica, era Parceria de Unamérica. Parceria de Unamérica. E lançamos Parceria de Unamérica.
brincava, né, que os roqueiros nos chamavam de nativista, né? E os nativistas nos chamavam de roqueiros. Mas uma época a gente fazia rock em CTG. Né? A gente era convidado para fazer a apresentação em CTG e a gente tocava rock, tocava Raul Seixas dentro do CTG, no meio de um baile de CTG. Né? E também ia lá para o outro lado, lá para o grupo do pessoal mais, né, de vanguarda, de música mais popular, mais, né? E naquela época o Renato Borghetti estava lançando o primeiro disco dele. O primeiro disco foi o disco que mais vendeu no Brasil de música instrumental. E o Nacional resolveu, também patrocinava o Renato, né, as atividades do Renato. E nos convidaram, pô, a gente está patrocinando os dois, é o seguinte, o Namérica abre os shows do Renato. E a gente viajou o estado, por tudo que é lado, fazendo a abertura dos shows do Renato. Então, em 84, nós voltamos numa temporada no Rio de Janeiro, e vejam bem, nós fizemos um show em Canoas. A mesma produtora que nos levou ao Rio de Janeiro produziu um show em Canoas chamada Da Chula ao Rock. Exatamente. E sabe quem abriu o nosso show? Estavam começando Garotos da Rua e Engenheiros do Havaí. Eles abriram o nosso show, era uma gurizada. O Gessinger era um molequinho ainda, acho que nem cabelo tinha crescido. E a gente estava no meio dos roqueiros lá para fazer a chula. Da Chula ao Rock, nós éramos da Chula. Nós éramos da Chula, né? Eu dançava malambo, então por isso, quando fundaram o Unamérica tinha como era um grupo de música latino-americana e o malambo vem da Argentina, né? E eu fazia participações especiais junto com o Unamérica também, em Expo Inter, bares da cidade na época, onde eles começaram, né? Funil, Zanzibar. Então sempre tinha uma apresentação no meio das músicas ali, eu entrava, fazia uns 4, 5 passos de malambo, eles cantavam umas músicas em malambo, o Zé tocava tocava percussão, o Dão violão e voz, e onde eram minhas apresentações. Inclusive a gente foi contratado pelo Bamerindos uma época para circular aí as cidades onde eles iam colocando as agências, né? Inclusive na Expo Inter, no estande da Expo Inter. Saímos de Montevidéu diretamente para o rodeio de Barretos. Exatamente. O rodeio de Barretos. O mesmo repertório. Nós tocamos Milton Nascimento no Uruguai e tocamos Milton Nascimento no rodeio de Barretos. Entende? O mesmo repertório. E a gente ficava pensando, puxa vida, e aí até a gente ficava na dúvida, né? O que nós somos? Que identidade é essa? Pô, nós conseguimos, gente, nós conseguimos. Isso fez com que a gente tocasse o mesmo repertório e não precisávamos mudar. Quando estávamos no Uruguai ou na Argentina, depois nos levou a fazer uma temporada muito legal nos anos 2000 em Havana, Cuba. A gente participou da Feira do Livro de Havana com vários espetáculos, né? Cantando a nossa música e a música brasileira. Entendeu? Eu me lembro que eu fui no avião, nós não fomos no avião daqui, 11 horas de avião até Havana, tirando Garota de Ipanema no charango. Nunca vi alguém tocar Garota de Ipanema. Chegamos e tocamos Garota de Ipanema, a única vez que eu nem lembro mais daquela harmonia. Charango. Aquela harmonia complexa de Garota de Ipanema fazendo no charango. E a gente apresentou. Esse pessoal ali em Sapucaia tinha vários bares, entendeu? Famosos, entendeu? Tinha o Ecos Bar e tinha o Jardim da Beira. Eu acho que foi tudo a partir do Jardim da Beira. O Jardim da Beira foi um centro, entendeu? Ali eu conheci mais a fundo o Tonho, entendeu? O Zé do Namérica, o Carlinhos, o Alceu. No Jardim da Beira e no Zanzibar, muita gente se conheceu e muita gente mostrou a cara na cena artística de Sapucaia. Ali já tinha os feras, o Zé do Vento, o Dão, com a veia nativista e latino-americana, o Essência, que já era uma referência para a gurizada, e o Alceu, né? Eu fiz Senai, fui trabalhar na Impel ali no meados dos anos 80, e aí o Alcindo Balim veio trabalhar do meu lado, assim. Aí o Alcindo falou, cara, eu vou te apresentar uns amigos meus, e ele me levou para aquela muvuca que era o centro de Sapucaia nos fins de semana ali. Então tinha o Namérica tocando no Funil, tinha as bandas gaúchas já estavam tocando na Ecos, tinha o Tuca tocando no Zanzibar. Era uma coisa louca aquilo ali, assim, muito legal.
Mas eu quero aqui elogiar um cara que Sapucaia deve muito a ele pela cultura de Sapucaia, que se chama Gerson Barley, Gerson. Ele foi o mentor, criador de tudo à noite e os melhores lugares de Sapucaia. Ele criou o Jardim da Beira, Badauê, Baturité, a Eco Studio Bar, foi tudo criação dele. Gerson Barley, esse cara tem que agradecer porque nós que na juventude éramos felizes, tinha lugares para ir, graças ao investimento dele, ele acreditar que Sapucaia era lugar para criar. E eu estudava no Rubem Dario, tinha saído do Rubem Dario e ali o pessoal estava começando a montar bandas também. Então a gente, vamos montar uma banda, todo mundo queria montar banda naquela época. E a gente montamos várias bandas com diversos nomes ali, Pernaralhão e os Caretinhas, fundamos a banda Genipapo, a gente sempre foi pro lado do humor, né? A gente sempre fez um rock, mais um rock gracinha. Bom, o Sapucaia Rock, a princípio foi uma ideia que a gente teve, a gente participava da agremiação do clube comercial, né? A gente chamava que era a JUCO, né? A agremiação juvenil do clube comercial. A gente precisava fazer um bom evento e naquela época já tinha um pouco da febre em algumas outras cidades de ter os festivais de rock, né? Tá, e relembrando também, eu fiz o primeiro pro local e o primeiro Sapucaia Rock, uma parceria com o departamento jovem do clube comercial. E também como produtor cultural o Sidney Roberto, né? O Sidney Roberto sempre, para mim, foi uma referência. Quando eu comecei a fazer eventos na Sapucaia, o Sidney Roberto já fazia. A parte de escolha de garotos era tudo com ele, Garota Verão da RBS. TNT em Sapucaia, a primeira vez que eu vi foi um show que ele trouxe lá no 7 de setembro. Os Eles, né? Foi ele que trouxe. E ali a gente teve uma referência com ele, ali a gente foi aprendendo. E veio, acho que mais de 100 materiais de bandas, assim, né? Veio muito material. Muito material. O que aconteceu teve muitas bandas que a gente nem selecionou. A gente começou a selecionar pelo nome, pela categoria de bandas que começou a aparecer. Na época veio o Câmbio Negro, né, do Mitch Marini, veio a Tully de São Leopoldo, veio a Banda Absurda, né, veio muitas bandas, né? Mas muitas bandas de nome. Então o que a gente acabou selecionando, a primeira seleção foi mais pelos nomes que eram conhecidos. E aí a gente aproveitou, aí usamos as bandas de Sapucaia, né? Tinha várias bandas de Sapucaia, a gente colocou essas bandas de Sapucaia. A Prece Cósmica, Lobos Rebeldes, Horizontes, a banda Cifres, a banda Ecos de Sangue, né? Que eram tudo bandas da época ali que já faziam o cenário do rock and roll de Sapucaia. Né? E fez um show de encerramento com o Bandeleira. O equipamento que foi usado por Sapucaia Rock foi o mesmo que foi usado no show do B.B. King no Gigantinho, semanas anteriores ao festival. A gente participou de festivais também. Os festivais que o Danilson fazia lá no comercial, Sapucaia Rock, a gente participou dos dois, né, assim, né. E aquilo também foi legal, que abriu portas pra gente, né, ser conhecido mais na cidade, né, coisa assim, né. Depois teve um show no Coyote, onde a gente foi tentar se cacifar para tocar no Sapucaia Rock, no comercial, né. Acabou não sendo... Tocou a gente, tocou a Paz Darã, tocou os Lobos Rebeldes, aí eu acho que o pessoal do Sapucaia Rock foi lá, acabou curtindo o Lobos, o resto ficou. Eu tinha 12 ou 13 anos, eu não sei se eu já tinha 13 anos, foi uma briga para minha mãe deixar eu sair, e eu fui lá e não pude entrar, porque eu era muito piá, e fiquei na porta lá, ouvindo, tocou o Bandalheira, enfim, eu tava lá na porta lá, entre uma e outra escapada, que os outros não viam, tomando uns golinhos de vinho, naqueles garrafões de plástico, né, que a gurizada tomava na época, e eu tava lá ouvindo o primeiro Sapucaia Rock. Falou.